Boa tarde. Cumprimentando a todos os membros deste Tribunal Regional Eleitoral. Declaro aberta a 85ª Sessão Ordinária Judicial. Cumprimentando igualmente a nossa Procuradora Regional Eleitoral, todos os servidores e assessores, os advogados aqui presentes, e cumprimentos especiais ao doutor Silvanildo, que hoje toma posse como juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral. Temos como informar os senhores advogados que, por questões técnicas, a sessão de hoje não será transmitida em tempo real pelo Zoom, mas que, logo cessados os problemas técnicos, será disponibilizado o canal e a gravação de toda a sessão. Então, submetendo à apreciação da ata da sessão anterior e ao tempo em que também conceda a palavra a todos os membros para o saneamento da pauta ou para outros esclarecimentos e informações que entender necessárias. Senhora Presidente, saúdo Vossa Excelência, a toda a Corte, a eminente Procuradora Regional Eleitoral, ao doutor André, diretor-geral, em nome de quem saúdo os servidores e a todos que nos assistem aqui e na rede mundial de computadores. Eu queria expressar, presidente, a satisfação de ter conosco, a partir de hoje, o doutor Silvanildo Torres, um colega nosso de concurso, um juiz que tem uma trajetória no estado da Paraíba brilhante, um homem que, de poucas palavras, mas de muita ação, de muita competência, e certamente ele trará um contributo muito importante para esse tribunal. Então, a minha satisfação de ter o doutor Silvanildo aqui, senhora presidente, parabenizando Vossa Excelência pela escolha. Não poderia ter escolhido melhor. Doutor Silvanildo, seja bem-vindo. Obrigada, doutor Júnior. Pois não, doutora Maria Cristina. Senhora Presidente, desembargadora Gaminilde, em exercício na presidência durante essa semana, Egrégia Corte, doutor André Vieira, em nome de quem igualmente cumprimento todos os servidores desta casa, nossa querida Cássia, em nome de quem eu saúdo a PRE, e quero aqui também cumprimentar a advocacia que nos acompanha, presencialmente, aqui nas pessoas do doutor Ravi e doutora Gabriele, e dizer também, senhora presidente, da minha alegria de registrar aqui o ingresso a esta corte de doutor Silvanildo Torres. Eu tenho uma grande alegria de poder testemunhar na advocacia familiarista, da qual eu tenho atuação, na seriedade, no comprometimento do doutor Silvanildo, e tenho certeza, senhora presidente, que esse período que o doutor Silvanildo estará aqui conosco será de grande valia e de grande aprendizado para nós que compomos a Corte. Muito obrigada, Maria Cristina. Senhora presidente, também a Igreja Corte, doutora Cássia, André, doutor André. Também quero me acostar a essas boas-vindas do doutor Júnior. Doutor Silvanildo é um juiz dos mais competentes, nosso amigo, companheiro lá no Fórum Civil, além de ser companheiro de futebol. Então, só tenho a agradecer a vinda de doutor Silvanildo para aqui, para o nosso Egreja. Excelência, me permite uma parte? Pois não. Além de ser companheiro de futebol, ele é torcedor do Fluminense, é tricolor. Essa é uma das grandes virtudes dele. Desembargadora presidente, Pois não, doutor. eu reitero os cumprimentos do mesmo modo e me acosto a todos os cumprimentos. Embora não conheça o colega, dou as boas-vindas de forma absolutamente efusiva, principalmente de início já pela sua indicação e agora validada por todos os membros, o desembargador Ferreira Júnior, o desembargador Fábio, a desembargadora Maria Cristina. Eu dou também completamente as boas-vindas ao colega e desejo sucesso. Senhora presidente, Pois não, doutor Roberto. obrigado pela palavra. Eu cumprimento Vossa Excelência, os ilustres pares, a eminente Procuradora Regional Eleitoral, o doutor André Vieira, retornando à direção geral desta Corte, na sua pessoa, cumprimento todos os servidores desta casa,
Saudação aos advogados e advogadas aqui presentes e a todos que nos assistem. Senhora Presidente, da mesma forma, eu ratifico in totum tudo o que foi dito aqui anteriormente e parabenizo o doutor Silvanildo. Eu conheço a sua atuação na vara de família, é um dos magistrados mais competentes e dedicados do Estado da Paraíba, e tenho certeza que Sua Excelência vai abrilhantar e contribuir bastante com o nosso tribunal. Seja muito bem-vindo, doutor Silvanildo, e esse humilde colega está à vossa disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Roberto. Presidente, Pois não, doutora Cássia. também gostaria, em nome da PRE, de parabenizar o doutor Silvanildo, desejando muito sucesso. Não tenho dúvidas que fará um brilhante trabalho na corregedoria. Quando eu soube e falei para meu esposo, que também é magistrado aqui na Paraíba, ele disse: Silvanildo é um dos maiores juízes que a Paraíba tem. Então, isso foi ratificado aqui por todos. Então, receba, doutor Silvanildo, as boas-vindas e o desejo de muito sucesso em nome da PRE. Muito obrigada. Em nome dele, que é aqui, já agradece com seu aceno e seu sorriso sempre sincero. Com relação ao andamento da pauta, e antes de chamar o processo, de chamar a julgamento a primeira preferência, mantendo o saneamento, e em já havendo sido designado e aprazado o dia 28 de setembro de 2023, mantém-se em pauta o processo, o recurso eleitoral 060-0020-67-2021, que tem sua origem em Santa Helena, Paraíba, o relator, o juiz Roberto Dorne Moreira Monteiro da Franca Sobrinho, recorrente Francisco Evandro Brasileiro da Silva, advogada Herbert Viana Rocha, e recorridos Carlos Júnior de Oliveira Braga, César Soares, Danilo Rolim Félix, Antônio Francisco Roberto Gomes, Francisco Biara Pereira Marinho, Francisco Valdivan Abrantes de Lira, Antônio Gomes da Silva Neto, Laís Dantas de Souza, Rosiva Silva Bezerra, Bárbara Taline Moraes Brito, advogados Diego Fabrício Cavalcante de Albuquerque, Frederico Diniz Tomer de Lima. Então, mantém-se em pauta com julgamento aprazado, programado para o dia 28 de setembro do corrente ano. Com relação ao processo pautado da pauta administrativa, que é a resolução, a propositura de resolução, alterando a resolução TRE número 31/2022, de novembro de 2022, que regulamenta o teletrabalho e o trabalho híbrido do âmbito do TRE, nós indicamos para adiamento, para julgamento na próxima quinta-feira. E continuando com o julgamento, chamando a julgamento o primeiro processo, o recurso criminal eleitoral, face ao meu impedimento, que funciona como revisora, passo a presidência ao juiz membro José Ferreira Ramos Júnior. Obrigado, senhora presidente. Eu chamo o primeiro processo da pauta, o recurso criminal eleitoral 006-24-2014, 615-0023. A origem é São Vicente do Seridó. A relatora, excelentíssima senhora juíza Maria Cristina Paiva Santiago. Revisora, excelentíssima desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas. O assunto, falsificação ou alteração de documento público para fins eleitorais. Recorrente Maria Graciete do Nascimento Dantas. Advogados Sônia Maria Carvalho de Souza e outros. Recorrido Ministério Público do Estado da Paraíba. Temos uma primeira cota, que foi adiada por indicação da relatora, por 2 vezes, e na quarta cota ficou adiada para a sessão do dia de hoje. A relatora tem a palavra. Egrégia Corte, desembargador José Ferreira Júnior, presidente aqui na condução desse processo, reiterando os cumprimentos à douta PRE, ao servidores desta casa na pessoa de doutor André, a advocacia que nos acompanha nas pessoas de doutor Ravi e doutora Gabriele. Vou passar a leitura do relatório do presente processo.
Cuida-se de recurso eleitoral criminal interposto por Maria Graciete Nascimento Dantas, em face de sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, Soledade Paraíba, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral Zonal a partir da indicação da prática pela senhora Maria Graciete, do tipo penal contido no artigo 350 do Código Eleitoral. A sentença foi julgada parcialmente procedente e a senhora Maria Graciete, ela foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, esta substituída por prestação de serviços à comunidade, e também ao pagamento do valor de 10 dias multa. Dentro desse processo, o que efetivamente constitui a razão do recurso é que a Maria Graciete, ela alega que não há nos autos prova suficiente da materialidade, da autoria do delito, qual seja a inserção de documento falso dentro da prestação de contas. É importante também, aqui consta do relatório, que essas eleições foram aquelas ocorridas no ano de 2012, por isso a norma de regência é a resolução TSE 23376/2011, e àquela época quem ficava responsável pela prestação de contas era a coordenação da campanha eleitoral, mas também a candidata. A principal razão do recurso é no sentido de dizer que efetivamente não ficou comprovado nos autos a participação dolosa, o dolo específico da senhora Maria Graciete na juntada desse documento que é falso. E que documento é esse? É justamente uma doação feita, a princípio, dita que foi feita pelo senhor, só um minuto. Pelo senhor Cláudio Quirino de Almeida, de uma Kombi, onde havia um contrato no valor de R$4.000, e essa Kombi prestaria serviços de campanha sonora durante a campanha, de propaganda sonora durante a campanha eleitoral. Nesse caso, inicialmente na denúncia, haviam 2 denunciados, que eram a senhora Maria Graciete e o senhor Pacelli, que é o coordenador da campanha. Posteriormente, na sentença, o senhor Pacelli foi absolvido e a senhora Maria Graciete foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, como eu falei anteriormente, substituída por prestação de serviço à comunidade e por restritiva de direito na condição de prestação de serviço gratuito à comunidade e mais o pagamento de 10 dias multas, 10 dias multas. Subsidiariamente, então, quais são as razões do recurso? Pedindo a absolvição da senhora Maria Graciete por inexistência de comprovação do dolo específico e que, para o tipo penal, a recorrente alega que tem que ter o dolo específico, e também, subsidiariamente, caso não seja encampada por este tribunal a tese da absolvição da senhora Maria Graciete, que seja diminuída a pena base, que a recorrente entende que houve uma exasperação. Deste processo, é importante que Vossas Excelências tenham conhecimento que existiram 2 manifestações da PRE, uma primeira pelo provimento do recurso e uma posterior pelo desprovimento do recurso. Porém, é interessante que se diga que, quando houve a posição no PJE da retificação do primeiro parecer da PRE, esta relatoria, acolhendo o pedido da advocacia, estendeu o prazo para primazia do princípio da não surpresa e, efetivamente, pudesse os advogados
se manifestarem a respeito do parecer que efetivamente tinha distinção em relação ao conteúdo, porque o primeiro seria pela absolvição e o segundo seria pelo reconhecimento da prática delitiva, unicamente em virtude da existência da assinatura da senhora Maria Gracietti no documento que efetivamente é o indigitado como falso. Essas são, em apertada síntese, as considerações a fazer a título de relatório. Senhor presidente, Egrégia Corte. Agora a revisora, né? A eminente desembargadora revisora tem a palavra. Não. PRE. Doutor Ravi, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, quem saúda os demais membros, doutor Zé Ferramo Júnior, excelentíssima senhora desembargadora Gaminildes, doutor Bruno, doutora Maria Cristina, doutor Roberto, doutor Fábio, saudar também a minha amiga, a excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral, doutora Cássia, aos servidores e à advogada, doutora Gabriele, que aqui se encontra presente. Esse caso, excelências, eu costumo dizer que ele é relativamente simples, do ponto de vista jurídico, e há, de fato, 2 pareceres nos autos encartados, primeiramente pelo doutor Sérgio e, posteriormente, por doutora Cássia. Isso me lembra uma anedota que se faz, em que o advogado veio sustentar, né, na Corte Eleitoral, há 2 sessões. Na primeira sessão, ele defendeu uma tese, que na AIGE não caberia determinada condenação. E na segunda sessão, ele defendeu a tese contrária, que na AIGE caberia determinada condenação. Na primeira, a AIGE ele logrou êxito, e na segunda, o desembargador relator questionou. Mas, doutor, há pouco tempo o senhor não veio aqui alegar que a tese contrária, o advogado, na sua sapiência, fala, doutor, Vossas Excelências erraram pela manhã, não erre agora, não. Essa anedota eu costumo dizer que cabe exatamente nos autos, porque este primeiro parecer, com respeito absurdo que tem a excelentíssima doutora Cássia, está perfeitamente moldado à situação fática aqui delineada. Doutora Cássia tem o meu respeito, minha admiração, enquanto servidora pública, mas neste processo, especificamente neste processo, não atuou com a cautela que lhe é de estilo. E por que digo isso? Porque há nos autos, e eu li o parecer atentamente, doutora Cássia, singelo parecer, mas profundo, como é de sua natureza, Vossa Excelência coloca, encarta nos autos o termo de doação. E esse termo de doação, termo simples, doador e Maria Gracietti, como candidata a prefeita reeleita beneficiária dessa doação, a assinatura, suposta assinatura do doador, o senhor Cláudio Quirino de Almeida, e a rúbrica da senhora Maria Gracietti. Está aqui no parecer de Sua Excelência. E mais à frente, Sua Excelência cita também no parecer o termo de declaração de Maria Gracietti, dizendo que ela reconhece como sua assinatura. E, de fato, a defesa não questiona isso. Maria Gracietti assinou. E por que ela assinou? Porque consta no artigo 21 da Lei 9.504, que é responsabilidade do beneficiário assinar. Está dito isso na Lei 9.504, quando ela fala na parte final, o candidato devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. É uma obrigação, não é uma faculdade. É uma obrigação do candidato assinar a prestação de contas. Então, foi isso que Maria Gracietti fez. Assinou o recibo, assinou a prestação de contas, e, data máxima vênia, sem conhecimento nenhum do que estava sendo ali produzido. Porque você imagina uma prefeita, candidata à reeleição, a preocupação dela é pedir voto. Só. A preocupação dela não é produzir documento de doação. Para isso, existe, doutora Maria Cristina, a coordenação de campanha. Para isso, existe a contratação de um contador, que, no caso, foi o doutor Sueldo. A coordenação de campanha foi feita pelo senhor Pacelli.
O senhor Pacelli, que inclusive foi absolvido, porque, em que pese ele assumir que foi ele que produziu o documento. Olha, fui eu, realmente eu produzi o documento, mas eu não sabia que era falso, o que é uma incoerência muito grande. Ele foi absolvido por culpa, porque disse que esse crime não existe a previsão culposa. E, de fato, para esse tipo de crime, como tratarei mais adiante, existe uma necessária constatação de dolo específico. O dolo não pode ser eventual. E aqui é onde Sua Excelência, a doutora Cássia, não se atentou para o que lhe é de costume, porque esse caso especificamente exige o dolo específico. Mas a doutora Cássia, no seu parecer, disse que também não se pode olvidar, abro aspas, que na qualidade de candidata é responsável pela veracidade das informações. Ademais, e aqui eu faço questão de, eu sublinhei esse termo, não é crível que a candidata não tenha ciência que aquele documento é inverídico. Por que não é crível? Apenas porque ela assinou? Quantos termos, quantos votos, quantos pareceres, quantas ações não assinamos, às vezes, confiando que aquela pessoa que nós contratamos está aportando aos autos informações verídicas. Então, esse é o fato que a doutora Cássia constatou. Não é crível que a candidata não tenha ciência de que aquele documento é inverídico. E, mais à frente, ela conclui que, da conduta da denunciada que assinou o termo de doação inverídico e atestou a veracidade das informações. Essa foi a razão pela qual ele foi condenado. E aí passo a tratar especificamente sobre a sentença, porque o recurso de nada vale se não atacar os fundamentos da sentença. E a sentença está completamente eivada de inconsistências que demandam a necessidade da reforma da sua sentença. Desembargador Gaminilde, e aí trago o que diz na sentença, e aí na ementa, não esclarecimento de que tenha sido assinante do recibo, dolo eventual, a sentença diz isso. Ao assinar a prestação de conta, a candidata com ela concorda e se responsabiliza pela veracidade das informações ali contidas. Age com dolo eventual quem assume o risco de produzir o resultado do crime. Esse é o primeiro ponto que venho trabalhar nessa sustentação oral. É a necessidade de dolo específico. E quem diz isso não é apenas a defesa, mas sim o TSE. Esse entendimento pacífico do TSE, cito aqui para Vossa Excelência, coloquei agora há pouco no site do TSE, como vocês sabem, tive pouco tempo para tomar ciência desse processo, me habilitei há pouco, mas não pude deixar de abrir o habeas corpus 0615-224 do ministro Carlos Abarque, que diz, diante da inexistência do elemento indispensável para a caracterização do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, a saber, o dolo específico, desembargadora Gaminilde, específico, doutora Cássia, o dolo tem que ser específico, doutor Bruno, a saber, o dolo específico, de inserir declaração diversa que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes na esfera eleitoral, insuperável reconhecimento de atipicidade da conduta. O dolo específico necessita, doutor Júnior, para que a ré, aqui, recorrente, ela deveria ter ciência que o documento era falso. O dolo específico é para que ela, tomando ciência que o documento é falso, insere mesmo assim. Mas vamos para o depoimento dela, para o termo de declaração que ela deu. Em momento algum, ela tinha ciência. Ela fala claramente, e que, inclusive, é uma coisa interessante que consta aqui, doutora Cássia, que Vossa Excelência não atentou, que o recibo eleitoral, a via do beneficiário, foi produzida pelo Partido Democrata, em que pese ela ser a beneficiária, foi produzida pelo Partido Democrata. E aí, como a gente pode dizer que há dolo específico, se consta aqui no recibo eleitoral o CPF do responsável pela emissão do recibo. E qual é o CPF responsável? É o 062-538-254-45. De quem é esse CPF? Do senhor Pacelli José Cordeiro Alves Xavier. Esse CPF não é da senhora Maria Gracietti. A senhora Maria Gracietti não assinou como responsável pela emissão do recibo, apenas como beneficiária, por determinação legal. Não foi uma faculdade dela. Eu vou assinar porque eu atesto, não. É porque a lei manda assinar. E a lei manda que todos os beneficiários assinem. E o prefeito não tem como ficar lidando, analisando todos os documentos. Não há possibilidade fáctica, doutora Maria Cristina, que um prefeito, candidato à reeleição, preocupado em pedir voto, e digo isso porque acompanho diversas eleições desde 2012, esta eleição, inclusive, estava lá,
neófito na advocacia, recém-saído dessa corte como estagiário, mas ávido pelo conhecimento e ávido por trabalhar, estava nessas eleições de 2012, acompanhei essas eleições de São Vicente do Seridó, a primeira do qual a senhora Maria Gracietti foi eleita, e posso atestar, de peito e coração aberto, que o prefeito não está produzindo documento. O prefeito está pedindo voto. E se o prefeito está pedindo voto, ele nomeia uma pessoa responsável para elaborar toda a documentação, que não é pouca, numa prestação de contas. A elaboração da documentação foi feita pelo senhor Pacelli. E o senhor Pacelli admite isso. Admite isso no seu depoimento. Inclusive, a resolução... 25 segundos, doutor. Tudo isso? A resolução, o senhor Pacelli, ele admite que a elaboração do recibo era realizada por ele próprio. E o senhor Sueldo também afirma isso, doutor Júnior. Diante desses fatos, em que pese eu podia falar um dia inteiro aqui sobre esse processo. Podia falar até o final da tarde. Terminava a sessão, eu continuava falando. Mas não tenho esse tempo, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Espero que, como foi mudado, só para concluir, desembargador, como foi mudado o parecer, espero que a doutora Cássia entenda que não há dolo específico nesse processo e mude aqui na tribuna. Obrigado, doutor Rabi. Falou. Agradeço, requerendo a palavra, a absolvição. Muito obrigado. Eminente Procuradora Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, egrégia corte, doutor André, hoje retornando, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores. Um cumprimento especial, mais uma vez, para doutor Silvanildo e também para doutor Ravi, a quem parabenizo pela excelente sustentação oral, ouvi atentamente. E aí, excelências, vou aqui colocar o porquê do Ministério Público ter entendido diferente do colega. Vejam só, tanto a relatora trouxe bem o caso, como o doutor Ravi explanou, o caso é um caso simples, em que há um recurso criminal interposto em face de uma sentença que julgou procedente a ação penal para condenar a senhora Maria Gracietti pelo crime do artigo 350 do Código Eleitoral. Como foi que essa história começou? A senhora Maria Gracietti, como é dever de todo candidato, apresentou as suas contas e, quando o Ministério Público Eleitoral foi analisar as contas da senhora Maria Gracietti, viu uma doação que seria irregular. O Ministério Público Eleitoral, então, ele entra com a ação em face do doador, que seria o senhor Cláudio Quirino, e aí diz, olha, essa doação aqui está irregular, porque está acima do limite. E aí o senhor Cláudio Quirino diz, não, eu nunca doei, não conheço essa pessoa, essa assinatura não é minha. A partir deste momento, o Ministério Público pega essa informação de que há, na prestação de contas da senhora Maria Gracietti, um recibo de um doador que diz que a assinatura não é dele. E é instaurado um inquérito policial. Nesse inquérito policial é feita uma perícia grafotécnica e se atesta que aquela assinatura realmente não era do senhor Cláudio Quirino. E é feita a denúncia em face da senhora Maria Gracietti e do coordenador de campanha, o senhor Pacelli. Há a instrução criminal. Ao final da instrução criminal, diga-se, a senhora Maria Gracietti não apresentou, não compareceu à audiência, não apresentou alegações finais, inclusive foi nomeado um defensor depois para fazê-lo. Depois disso, a sentença entendeu que a senhora Maria Gracietti tinha, sim, responsabilidade, estava comprovada a autoria e materialidade e a condenou. Desde logo, eu digo o seguinte, não concordo com a absolvição do senhor Pacelli, inclusive pelos elementos trazidos aqui por doutor Ravi. Mas, considerando que não houve recurso, pelo princípio da não reformatio impégios, o Ministério Público não vai adentrar nesse fato, até porque nem poderia, só para deixar registrado. E em relação à senhora Maria Gracietti, o que aconteceu? No parecer de doutor Sérgio, o que o meu colega entendeu é que não havia prova cabal de que ela era responsável pela produção do documento, que não havia prova de quem produziu esse documento e que ali não teria como ela ter a prova cabal dessa ciência. O que é que eu discordei? E o parecer não traz o documento. Quando eu fui analisar os autos, eu vi o termo de doação. E aí, excelências, percebam, o doutor Ravi traz aqui, e ele está coberto de razão, a informação do recibo. Só que eu tenho 2 documentos. Eu tenho um documento do recibo e eu tenho um documento do termo de doação.
O documento do termo de doação é um documento assinado entre o senhor Cláudio Quirino, que a assinatura não é dele, e a senhora Maria Graziete. E ela reconhece que a assinatura é dela, inclusive a defesa trouxe aqui também. Então, a questão é, e o doutor Ravi pergunta, doutora Cássia, a senhora diz que não é crível que ela não soubesse. Por que a senhora diz que não é crível? E aqui eu digo, doutor Ravi, primeiro ponto que eu chamo a atenção para Vossas Excelências é o seguinte, a prestação de contas ela é um dever do candidato, é algo pessoal. Fazendo sua comparação com o imposto de renda, é como se eu tivesse o meu imposto de renda, colocasse um recibo falso dizendo, eu não sei. Quem é o beneficiado do imposto de renda? O próprio contribuinte. Da mesma forma, a prestação de contas. Eu não posso comparar com o gestor que está ali lidando com diversas obras, que passa por outras questões que não são pessoais. Aqui a prestação de contas é pessoal do candidato, é dela. E como ela não saber que recebeu uma doação que é estimável à época de 2012, eu chamo a atenção também a isso, doutora Maria Cristina, relatora do caso, que nós estamos falando da eleição de 2012, do valor de R$4.000, estimável, de um carro de som, tipo Kombi, que passaria aí 80 horas. Me chamou muita atenção, doutor Ravi, porque existem doações menores e existem doações mais significativas. Se existiu esse carro de som, porque também isso não foi provado, porque tem outra testemunha nos autos que diz que não sabe desse carro de som, e aí das duas uma, ou a despesa não ocorreu, ou a doação não ocorreu, ou ela ocorreu e eu não sei a origem, porque do senhor Cláudio Quirino é que não é, porque ficou provado que a assinatura é falsa. Então, em que pese não ter sido ela, a não haver prova de que ela produziu o documento, e eu entendo que o doutor Sérgio foi mais pelo sentido da produção, eu entendo que ela, ao apostar a assinatura no termo de doação da campanha dela, de um valor alto, de um carro de som, que, pela própria natureza, seria uma doação fácil de se saber, porque seria aí para fazer propaganda, ela não ter ciência disso. E o mais, ela afirma no depoimento dela perante a polícia que ela conhece o seu Cláudio Quirino. E o seu Cláudio Quirino diz que não a conhece. Então, há essa controvérsia. Como ela conhecer alguém, como ela assinar um documento que é de responsabilidade dela. Em relação à tese do recurso, são trazidas 3 teses. Quem inseriu o documento foi o contador, e o contador não estaria aqui. E aqui eu digo, o crime, eu não estou dizendo quem criou o documento, eu estou dizendo que a prestação de contas é dela, que ela assina junto com o coordenador, e aí o doutor Ravi bem trouxe o artigo 21 da Lei 9.504, que diz que é responsabilidade também do candidato, ele é solidário com o coordenador e ele assina junto com ela. Eu estou dizendo que ela assinou não só a prestação de contas, mas o termo de doação, que não estava isso no parecer anterior. Então, a questão de ela ter ciência é claro pelas circunstâncias do caso. É uma doação de valor alto, é uma doação de um valor específico de um carro que aparentemente até nem existiu, e ela tinha essa obrigação pessoal. Com todo respeito também a doutor Ravi, que inclusive sempre faz defesas brilhantes, e eu compreendo demais a tese do doutor Ravi, mas o Ministério Público discorda quando diz, mas eu assinei porque a lei manda. Imagine se toda prestação de conta o candidato não olhar nada, colocar as despesas da forma que quiser ali e depois dizer que não sabia. Porque a prestação de contas, excelências, não esqueçam, ela é não só dever do candidato e do partido, mas ela tem por obrigação a transparência, a regularidade, inclusive o equilíbrio do pleito, para que tanto os cidadãos como a Justiça Eleitoral possa examinar aquelas contas, ela é colocada à sociedade para que se veja isso. Outro ponto que é trazido no recurso é que os documentos ficaram a cargo do gestor financeiro e do contador e que ela não teria participação. E, como eu disse, no entender deste órgão ministerial, a partir do momento que ela assina, a partir do momento que ela informa que reconhece, inclusive pelas circunstâncias dos valores, ela tem, sim, essa responsabilidade. Outro ponto, o artigo 350 ele é formal, isso aí já jurisprudência clara do Supremo Tribunal Federal. O artigo, ele diz que é para fins específicos, que é o dolo específico que o doutor Ravi traz, e a partir do momento que eu trago para a minha prestação de contas algo ou que não existiu, ou que é de recurso de origem não identificada, tem uma finalidade eleitoral.
Para o Ministério Público, a finalidade eleitoral ela está a partir do momento que é inserido um documento para justificar uma despesa, para trazer uma despesa que depois se verificou que não existiu da forma trazida. Então, a finalidade eleitoral, no entender do Ministério Público, ela está clara em relação a isso. E outro ponto que chama a atenção, e aí não foi abordado por doutor Ravi, mas me chamou a atenção, é que a sentença, e nesse ponto eu entendo que a sentença está equivocada, é que ela declara a inelegibilidade do candidato. E a inelegibilidade, como o caso aqui não é de AIGE, não poderia ser decretada na sentença, teria que ser apenas no momento do registro de candidatura ser feita a análise. Então, o que é que o Ministério Público, em resumo, Excelências, para não cansá-los, entende? O fato de existir um documento assinado e reconhecido pela candidata, que é materialmente, ideologicamente, falso, porque não é do Dr. Cláudio Quirino, de uma doação que é da campanha dela, traz essa responsabilidade. Citei também precedente do Supremo Tribunal Federal, onde consta que a responsabilidade na prestação de contas cabe ao candidato, pouco importando quem haja intermediado. O inteiro teor dessa jurisprudência, que Vossas Excelências, se alguém não se sentir preparado para votar, pode olhar o inteiro teor e ver, o caso é do 350 também. No momento, eu quis logo colocar, inclusive para evitar a surpresa do advogado, e quis já fazer a retificação, mas está citado aí no parecer, e que, com base no artigo 21 e 23, 20 e 21 da 9.504, da responsabilidade do candidato, com base no documento de termo de doação, e com base nas próprias declarações dela perante a polícia, que afirma que conhece o senhor Cláudio Quirino, o Ministério Público entende que está aprovado a materialidade pelo laudo, que provou-se que é falso, a assinatura do senhor Cláudio Quirino, e pela autoria, pela assinatura e pela prestação de contas pertencer a ela. Então, diante disso, me manifesto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação, apenas com a questão que, de ofício, deve ser verificado por Vossas Excelências, porque se trata de uma questão de ordem pública, de ser excluída a inelegibilidade, porque isso só poderia, de fato, quando houvesse um requerimento de registro de candidatura. A palavra à revisora, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas. Não votou ainda, não. Com a palavra, a eminente relatora para o voto. Parece que eu estou doido que termine. Egrégia Corte, reiterando os cumprimentos. Inicialmente, conheço do presente recurso, visto que ele é tempestivo e a representação processual regular. As datas da sentença e do recurso estão postas logo no início do voto, quais sejam dia 3 de junho de 2022 e a interposição do presente recurso no dia 9 de junho de 2022, dentro do prazo de 10 dias, previsto no artigo 362 do Código Eleitoral. Na peça acusatória, já me parece que, tanto pelas sustentações orais de doutor Davi, quanto também da douta PRE, fica extremo de dúvidas, que é a questão de uma candidata, durante a prestação de contas de uma eleição que ocorreu no ano de 2012, ela candidata à reeleição no cargo de prefeita, consta nessa prestação de contas um documento que é falso. A materialidade da falsidade desse documento já é incontrovérsia em razão do inquérito policial que já atestou de forma clara que se trata de uma assinatura que não corresponde à pessoa a quem é atribuída. No caso, o senhor Cláudio Quirino. Deixa eu só observar aqui se é o nome dele mesmo, da pessoa. Aqui, Cláudio Quirino de Almeida. A questão toda desse processo, substrato fático, para que nós aqui possamos decidir com a maior clareza possível, se resume em 3 pontos. O primeiro, que eu vou analisar, é que, a partir do que foi trazido à tribuna por doutor Ravi, de que a matéria estaria preclusa em virtude de ter havido a modificação do parecer,
eu entendo por afastar essa argumentação, uma vez que a retificação do parecer da PRE é algo que é comum de acontecer nesta Corte, quando efetivamente se analisa a prova dos autos, sem que isso impere necessariamente em uma preclusão. Ainda com um detalhe que, nesse caso, em razão da própria tramitação que houve nesse processo específico, houve, sim, tempo suficiente para que a defesa pudesse se assenhorar das razões que fundamentaram a modificação do primeiro parecer posto. O cerne da questão é saber se, efetivamente, a senhora Maria Graciete ela pode ou não ser condenada da forma como foi pelo juízo zonal, se efetivamente ela teria ou não o conhecimento de que aquele documento no qual constava uma doação no valor de R$4.000, e aqui é necessário que Vossas Excelências pensem no cenário das eleições do ano de 2012, de um município pequeno, como é o município, do qual, efetivamente, a senhora Graciete era São Vicente do Seridó, a senhora Graciete foi candidata a prefeita, e que o valor de R$4.000 não é um valor insignificante. E é importante também que se diga que, durante todo o inquérito, se ouviu várias vezes todas as pessoas arroladas como testemunha, tanto o coordenador da campanha, quanto o contador da campanha, o senhor Sueldo, quanto também o senhor Cláudio Quirino, e tem uma questão interessante que está aqui posto no voto e está detalhado na tela para Vossas Excelências, que teve um dado momento que a senhora Maria Graciete disse que conhecia o senhor Cláudio Quirino de vista. E, no mesmo momento, ao ser perguntado, o senhor Cláudio Quirino disse que nunca tinha ouvido falar e não sabia da existência da senhora Maria Graciete. É importante que nós também pensemos nessa situação da existência desse antagonismo de informações, no sentido de que a senhora Graciete, Maria Graciete, diz textualmente que conhece o senhor Cláudio, e o senhor Cláudio, que foi justamente a pessoa que teve a sua assinatura falsificada, disse que nunca ouviu falar, nem sabe quem é a Maria Graciete. Um outro detalhe importante nesse processo é que, justamente na época das eleições, em que a norma de regência era a 23... Deixa eu pegar aqui a resolução. A 23, só um instante, porque essa resolução tem uma diferença, que era o próprio candidato, que poderia, é a resolução TSE 23.376 de 2011, nessa resolução, os próprios candidatos poderiam arrecadar diretamente e constituir comitês financeiros. Então, vocês observem que, mais uma vez, a exigência para que se possa aferir a transparência, a regularização das contas, recai ainda mais na responsabilidade da candidata a essa época, que podia diretamente fazer esse recebimento. Nesse caso, a questão toda seria: então, se porventura o tipo fala omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa que tenha finalidade específica para questões eleitorais, não resta dúvida a respeito da existência da falsidade do documento. Não resta dúvida a respeito de que a finalidade da prestação de contas tem, sim, o fim específico da eleição. Não resta dúvida também que, nesse caso, o que se deve ponderar e discutir é o dolo, o objeto que a lei tutela no crime do 350, é a fé pública. A fé pública que, efetivamente, ela tem que estar incólume, e a candidata, na medida que coloca a sua rubrica, a sua assinatura em um documento, que é o termo de doação, e aqui eu não estou falando do recibo eleitoral, é necessário que todos nós pensemos
na responsabilidade que também existe, já prevista em lei, que é justamente o artigo 21 da lei, só um minuto, que fala da responsabilidade solidária do candidato com o contador e o coordenador da campanha, que à época era quem fazia as inserções documentais dos documentos, e a responsabilidade sendo solidária faz com que exista, sim, a constituição, a comprovação da autoria da senhora Maria Graciete. O que é que efetivamente está guiando o encaminhamento do voto no entendimento da existência dessa autoria extremo de dúvidas, como, por sinal, ficou também consubstanciado na visão do juízo zonal. A primeira questão é o fato de ter duas assinaturas dela, tanto a assinatura no recibo eleitoral da prestação de contas, quanto a própria assinatura no termo de doação. Um outro elemento é a questão do valor, que não foi um valor pequeno, à época, 2012, a quantia de R$ 4.000 para que um carro, no caso era uma Kombi, a prestar 80 horas de serviço de propaganda eleitoral sonora, é um elemento capaz, sim, de interferir no resultado das eleições. Paralelamente a isso, existe esse depoimento, que está aqui, eu posso até dizer para Vossas Excelências, onde efetivamente existe essa menção, vou mostrar os IDs, em que ela diz que conhece o senhor Cláudio Quirino de vista, mas que ele efetivamente diz que nunca viu. Está, para que Vossas Excelências vejam, no corpo do voto, na página 23. Eu digo, em outro giro, é possível se verificar que no documento termo de doação, ID 15790136, no qual consta a assinatura da donatária, identificada como Maria Graciete do Nascimento, é a mesma constante do termo de declaração prestado na fase inquisitorial na Delegacia de Polícia Federal no município de Campina Grande, perante a PF, ser de seu punho a assinatura referida, tendo também asseverado que conhecia, abro aspas, de vista o senhor Cláudio Quirino. E aí eu cito aqui o trecho da mencionada, dessa afirmativa. Não há o que se dissociar os fatos constatados da autoria da recorrente, nem tampouco em falar em dolo eventual, conforme pontificado na sentença, mas na configuração do dolo específico, consubstanciado no especial fim de agir da ré, que teve absoluta ciência da falsidade, dela se valendo para utilizá-la em fins de sua prestação de contas. E aqui eu trago várias jurisprudências do Superior Tribunal Eleitoral. É necessário que a declaração falsa, prestada para fins eleitorais, seja firmada pelo próprio eleitor interessado. E aí, vou dando continuidade e, mais uma vez, destaco a questão da eleição ser no ano de 2012, de um município que é o São Vicente do Seridó da Paraíba, que tem, no censo de 2022, retirado do site do IBGE, o número de habitantes de 1.291, não possuindo nenhuma consistência sua tese de defesa de que a arrecadação de sua campanha teria sido apenas de responsabilidade do comitê financeiro do seu partido, e que coube a ela apenas o encaminhamento da documentação afeta às suas contas. Mais uma vez aqui, a gente fala a respeito da responsabilidade solidária dos candidatos, juntamente com os administradores de suas campanhas. Prevista essa responsabilidade no artigo 21 da Lei nº 9.594, de 97. Nestes autos, imperioso enfatizar que a conduta da recorrente em assinar um documento no qual consta uma informação inverídica, qual seja a assinatura do doador,
tendo nessa mesma senda assinado sua prestação de contas, na qual consta uma doação inexistente, repita-se, no valor de R$ 4.000, cuja origem, em razão do resultado da perícia, que negativou seriais assinaturas constantes do recibo eleitoral e do termo de doação, provenientes do punho do senhor Cláudio Quirino, não se sabe sequer identificar. Sobre a natureza formal deste crime, deste tipo, cuja tutela, cujo objeto é a proteção da fé pública eleitoral, de conteúdo inverídico, incerto em documento verdadeiro, restando consumada tal conduta diante da simples possibilidade de dano de cunho eleitoral que, porventura, o agente tenha o intuito, sem se exigir a efetiva existência de prejuízo. Ainda trago vários acórdãos do TSE para que Vossas Excelências possam ter acesso. Peço vênia, Vossas Excelências, para não ler, para não os cansar, mas está aí posto na tela do computador de Vossas Excelências. E entendo que a questão da autoria, a questão da configuração do dolo, a questão da materialidade do tipo penal, que é a inserção de documento falso em documento público, está consubstanciada à saciedade com robustez, tanto pela prova documental quanto pela prova testemunhal, que corrobora essa intenção de efetivamente inserir declaração que se sabe falsa, esse termo de doação, dentro da prestação de contas. Entendo, assim, devidamente configurada a autoria prevista no delito tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral por parte da recorrente e passo a analisar os pedidos subsidiários de afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, com o intuito de redimensionar a pena base no mínimo legal, ou ainda que eventual circunstância judicial desfavorável seja mantida e redimensionada a 2 meses, consubstanciando-se tal alegação de que o seu êxito nas urnas não teria se dado em razão da juntada de documento falso em seu processo de prestação de contas. Com relação a esse pedido subsidiário, eu faço minhas as palavras do doutor Sérgio, no primeiro parecer da douta PRE, que, inclusive, traz um julgado do Superior Tribunal de Justiça que mostra que o juízo, na análise da apreciação das circunstâncias judiciais, pode, na presença de uma única circunstância judicial, aumentar a pena base. Lembrando que aqui, por se tratar de documento público, a pena é superior se efetivamente fosse o caso, diferentemente se fosse o caso de uma inserção de um documento falso em um documento particular, que, no caso, a pena de reclusão é de até 5 anos. E o pagamento da pena de multa é de 5 a 15 dias. O juízo zonal botou a pena base em 2 anos e a pena mais pena de multa no valor de 10 dias e, posteriormente, substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, consubstanciada na prestação de serviços gratuitos à comunidade. Não merecem guarida, portanto, peço aqui venha ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro, para adotar no voto parte do seu trecho nos seguintes termos. Mais uma vez, eu peço vênia a Vossas Excelências, porque está aí descrito na tela de Vossas Excelências, na página 17 do voto, o trecho que foi retirado do parecer do doutor Sérgio. Inclusive, o julgado que ele traz do Superior Tribunal de Justiça é da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura e do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 2021, que fala no final: no caso dos autos, considerando as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas ao delito de 1 a 5 anos de reclusão, tem-se que a pena base, majorada em 1 ano acima do mínimo legal,
foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Destarte, pelos fundamentos fáticos e jurídicos, em harmonia com o segundo parecer ministerial, lançado nos autos no ID, está também presente na tela de Vossas Excelências, nego provimento ao recurso, contudo, de ofício, por ser matéria de ordem pública, retiro a declaração de inelegibilidade imposta na sentença recorrida, visto que tal reprimenda não é cabível na seara penal, e sim por via reflexa, quando do exame do pedido de registro de candidatura, bem como retiro a determinação de recolhimento de custas finais, tendo em vista que, embora o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral preconize sobre a possibilidade de pagamento de custas no âmbito penal, remetendo aos regimentos de custas de cada Estado, em nosso regimento, a previsão expressa da isenção de custas nos feitos de natureza criminal, à luz do disposto no artigo 185, in verbis, aspas, são isentos de custas os processos, as certidões e quaisquer outros papéis fornecidos para fins eleitorais, ressalvadas as exceções de lei. É o encaminhamento do meu voto, senhor presidente, egrégia Corte. Senhor presidente, me permite questão de fato? Posso dirigir à relatora. Doutora Maria Cristina, são 3 questões de fatos, que não sei se influi em alguma coisa, mas a primeira é que Vossa Excelência disse que o município tem 1.000 e poucos habitantes, na verdade, são quase 11.000. O último censo deu 11.000 e alguma coisa, o censo de 2019 era 10.777, então, questão de fato a ser esclarecida. A segunda questão de fato, desembargadora, é que, na verdade, houve um equívoco de Vossa Excelência ao dizer que a resolução 23.376 de 2011 permitia a possibilidade da candidata arrecadar, quando, na verdade, o artigo 7º diz que, até 10 dias após a escolha do candidato, o partido deverá constituir comitê financeiro, não sendo uma faculdade da candidata arrecadar, mas sim do próprio partido ao constituir o comitê financeiro. E a terceira e última questão de fato, desembargadora, só para concluir, é que o documento produzido ele é privado, ele é inserido, porque ele não é produzido no âmbito público, não é produzido por nenhum órgão público, mas sim pelas próprias partes envolvidas, logo não caberia essa última situação majorante, é só esse esclarecimento. Obrigado. Pois não, doutor Davi, embora a questão de fato realmente seja com relação à questão do número de habitantes, de fato eu me equivoquei quando li, é 10.291. E, mesmo assim, penso não fazer tanta diferença no desenvolvimento do raciocínio. Com relação às outras 2 questões, embora não sejam propriamente de fato, mesmo assim, eu irei respondê-las no sentido de que, quando eu falo de inserção em documento público, é que o próprio 350 fala da existência do documento falso em documento público e em documento particular. E a prestação de contas, nomeadamente e especialmente em questão das eleições, é um documento que efetivamente deve ser público, até para que haja a inferência e o controle, não somente da Justiça Eleitoral, mas de toda a comunidade, da lisura das eleições. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente. Obrigado, doutora Maria Cristina. Agora, com a palavra, a revisora, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas. Obrigada, presidente. Renovo os cumprimentos à relatora, representante do Ministério Público, e, sobretudo, ao advogado que aqui sustentou presencialmente. Senhor presidente, serei breve em respeito à racionalidade dos julgamentos do colegiado e também me importando e lembrando um pouco do princípio da cooperação. Então, direi, como revisora, de que Maria Graciete do Nascimento Dantas foi condenada a 2 anos de reclusão e 10 dias multa pela conduta descrita no artigo 350 do Código Eleitoral, que é a falsidade ideológica eleitoral, em razão da apresentação de documentos falsos em sua prestação de contas eleitoral referente às eleições municipais de 2012. Em seu recurso, negou a autoria da conduta ilícita, bem como indicou a ausência de materialidade
pela inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado. Alegou a impossibilidade de condenação ao crime de falsidade ideológica eleitoral em dolo eventual, como reconhecido pelo magistrado. E, por fim, de forma subsidiária, contestou a pena fixada em concreto, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em um primeiro momento, a PRE manifestou-se pela absolvição da recorrente em razão da inexistência de prova concreta acerca da autoria delituosa. Foco aqui o ID, aqui no voto como revisora. Posteriormente, tal conclusão foi retificada em razão da análise das provas constantes dos autos, o que a doutora Cássia trouxe aqui na sua sustentação, ratificando o que nos autos já resista, destacando-se o documento de ID 157, 90, 136, mais precisamente, as folhas 18, em que se observa que o termo de doação falso foi assinado pela recorrente. Registre-se inicialmente, para fins de análise da tipicidade das condutas, que o juiz ACO considerou a prestação de contas eleitoral como documento público, no qual foram inseridas informações falsas, no caso, termo de doação estimado no valor de R$ 4.000, à época, no ano de 2012. Em seu primeiro parecer, a PRE não havia vislumbrado prova inconteste da autoria da recorrente quanto à apresentação do documento falso à Justiça Eleitoral, afastando assim a prática do ilícito. Entretanto, vislumbrando que a recorrente reconheceu que assinou o termo de doação, onde consta informação falsa a respeito do doador, e que, na qualidade de candidata, é a responsável pela veracidade das informações constantes na prestação de contas, conforme dispõe o artigo 21 da Lei 9.504/97, o Ministério Público Eleitoral apontou a existência de prova suficiente acerca da autoria da recorrente, em relação ao crime de falsidade ideológica eleitoral. Assiste razão à última análise da PRE, pois, de fato, não se mostra crível a tese em que a recorrente não tinha a intenção de fraudar sua prestação de contas quando ela própria produziu informação falsa. No caso, assinou termo de doação de natureza política eleitoral, cuja identidade do doador não correspondia à realidade, e ratificou tal informação em sua prestação de contas, cuja veracidade das informações a lei lhe atribui. Neste sentido, além da autoria, há de se reconhecer também a existência de dolo específico em relação à conduta da recorrente, não havendo outra intenção distinta da fraude eleitoral, quando a candidata produz termo de doação, cuja utilização é restrita e específica à prestação de contas. O reconhecimento do dolo específico diverge da conclusão do magistrado de primeiro grau que, em sua sentença, declarou, abre aspas, vê-se que a candidata teria recebido uma doação acima do limite previsto em lei para fins eleitorais, já que a doação era para ser aplicada na sua campanha, não conferiu sua origem e não questionou em momento algum a prestação de contas. Desta forma, assumiu o risco de produzir o crime do artigo 350 do Código Eleitoral, restando configurada a autoria do delito. Fecho aspas, grifei. Tal conclusão, quanto ao dolo eventual, seria inadmissível caso não fosse conhecido o fato da informação falsa, no caso, a doação inexistente, ter partido da própria candidata. Assim, os fatos que o magistrado considerou capazes ao, abro aspas, risco de produzir o crime e do artigo 350 do Código Eleitoral, fecho aspas, na verdade, mostram-se como elementos que demonstram a intenção livre e consciente da candidata voltada à prática do ato delituoso. Se assim não fosse, não haveria o reconhecimento da tipicidade da conduta, pois, sendo a falsidade ideológica crime de natureza formal, não há de se falar em assunção de risco de produção de resultado. Por fim, em relação à aplicação da pena, entendo que o magistrado zonal atuou de acordo com sua livre convicção, não havendo pesos absolutos estabelecidos para análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
como bem expôs a PRE em seu primeiro parecer. Ademais, as circunstâncias do delito avaliadas mostram-se, a meu ver, proporcionais à pena fixada pelo magistrado. Por tais razões, e já me encaminhando para o final, por tais razões, reconhecendo presentes a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica eleitoral, bem como o dolo específico na conduta da recorrente, voto pelo desprovimento do recurso nos termos do voto da relatora. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. A relatora encaminhou o seu voto pelo improvimento do recurso e retirando de ofício declaração de inelegibilidade e determinação de recolhimento de custas finais. A eminente revisora também, na mesma direção, no mesmo norte, votou no mesmo sentido. Eu indago se todos concordam, todos de acordo, ou se... Doutor Bruno, então vamos escolher os votos um a um. Doutor Bruno Teixeira. Excelente senhor presidente, eu reitero os cumprimentos. Quero fazer um cumprimento especial ao mais novo pai aqui da corte, doutor André Vieira, pai de Bernardo. Deus ilumine aí a nova formação familiar e Deus ilumine a saúde aí do irmão de Antonella. Senhor presidente, eu queria só fazer umas rápidas palavras a respeito desse caso em específico. Eu quero dizer, senhor presidente, que, inicialmente, que eu tenho ficado muito à vontade e satisfeito com os julgamentos aqui na Corte, tanto pela excelência dos votos dos colegas, quanto pela excelência das manifestações da PRE, como também das defesas orais feitas aqui em plenário. E, especificamente, saúdo aqui o doutor Ravi por isso, que não conhecia. E aí, por isso, falo de uma intervenção dele na tribuna que me chamou a atenção e que eu preciso fazer uma referência. Ele diz, aspas, a candidata, sem conhecimento nenhum do conteúdo, o assinou. Também diz, para isso tem o coordenador de campanha. E também disse, o candidato vai pedir voto de campanha. Eu estou à frente da segunda vara federal, senhor presidente, desde 2012. E ela é privativa de improbidade administrativa aqui na região de João Pessoa, né? Grande João Pessoa, na verdade, mais do que a Grande João Pessoa, praticamente de Campina Grande para cá. E isso é muito comum, como os colegas também sabem, na seara de improbidade administrativa, essa defesa no sentido de que o prefeito assinou ali vários procedimentos, entre eles o muito comum é o de licitação, e a defesa no sentido de eximir o prefeito pelo fato de ter assinado, né? Caso validássemos algo nesse sentido, praticamente não haveria nenhum tipo de condenação por improbidade. E eu digo isso, doutor Ravi, porque esse é o entendimento aqui que, dificilmente o entendimento jurídico eu vou discordar tanto. E, assim, eu digo isso muito veementemente porque estou recentemente aqui na Corte, mas é algo que se aplica muito adequadamente ao caso, certo? Tem um termo de doação que é inverídico, que para a senhora Maria Graciele, com rubrica reconhecida, né? Ela, como candidata, não tenho nenhuma dúvida, é administrante completa de sua prestação de contas. Ela passa a ser de sua responsabilidade. A assinatura, aliás, eu acho que é meio e instrumento de autenticação. Tem que ser, porque se não for, como eu disse, está maculada a segurança jurídica, a estabilidade, a aceitabilidade do sistema como um todo. Precisa ser, salvo algo muito específico e provado que não é o caso, né? Então, ela tem que atestar que a pessoa assinou e assume a responsabilidade do seu conteúdo, né? Isso, para mim, sem dúvida nenhuma, o teor do artigo 21. Eu achei também uma jurisprudência do STF, que é a ação penal 468, do senhor Luiz Fux, de 1/8 de 2019, que, por coincidência, até do ex-candidato Paulo Maluf, em São Paulo, que diz textualmente algo
nesse sentido, aspas, inaceitável, a alegação de que o réu, por reunir diversos afazeres na condição de candidato, não teria qualquer participação nas contas de campanha, fecha aspas. Então, por isso, com esses esclarecimentos, validando todos os termos do parecer ministerial retificado, do voto da relatora, do voto da revisora, eu voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Doutor Fábio Leandro. Senhor presidente e a Igreja Corte, renovando todos os cumprimentos, doutor Bruno foi bem cirúrgico no que disse. Se o entendimento for diverso, não vai ter mais condenação. Se todo candidato que prestar conta ou assinar, atestar um documento, depois dizer que não foi, não sabia, não vai ter mais condenação em improbidade em nada mais. A candidata assinou, ela é a responsável pelo que ela assinou perante a Justiça Eleitoral. Então, eu acompanho integralmente o voto da relatora, da revisora, doutor Bruno. Doutor Roberto Dorne. Senhor presidente, eu renovo todos os cumprimentos e digo aqui de forma breve que eu estava analisando a jurisprudência aqui do TSE e li 6 acórdãos, todos eles tratando do crime de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350. E todos eles aqui, recentes, 2022, 2021, vão na linha do voto da eminente relatora e ratificado pela revisora. E, de fato, neste caso concreto, a candidata assinou os 2 documentos, como bem dito, o recibo eleitoral e o termo de doação, e, para mim, da mesma forma, está, assim, devidamente preenchido todos os requisitos do tipo, a materialidade e a autoria do delito. Portanto, eu acompanho Sua Excelência em toto. Anuncio o resultado. Recurso improvido, retirando-se de ofício a declaração de inelegibilidade e a determinação de recolhimento de custas finais, nos termos do voto da relatora, em harmonia com o segundo parecer ministerial lançado nos autos de decisão unânime. Ausente justificadamente a desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão, julgamento presidido por mim, José Ferramos Júnior, decano da Corte. Sustentações orais, doutor Ravi Vasconcelos da Silva Matos, pela recorrente, e doutora Acácia Soares Peixoto Suassuna, pelo Ministério Público Eleitoral. Senhora presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Chama a julgamento o processo da pauta, processo número 3 da pauta PJE, que é um recurso eleitoral de minha relatoria, 060 0006, dígito 88. Já que a senhora é relatora, anuncia aí, né? Sim, eu vou anunciar e passo. Passa para mim de novo, da presidente. 06 de 88, 2022, e em que é recorrente Euda Fabiano de Farias Palmeira Venâncio, advogado Poliano de Oliveira Ferreira e outros, recorrido Comissão Provisória Municipal do PP, advogado Henrique Toscano Henriques, Birmac Silva Diniz, José Bruno Macedo de Araújo, e conforme bem lembrado pela assessoria, já não estão no esquecimento, mas só reforçado, passa a presidência para o nosso decano. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o anúncio que Vossa Excelência fez, não tem nenhuma nulidade em ratificar. Vossa Excelência já anunciou o processo. O recurso eleitoral 0600 00688 de 22, e já concedo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Euda Fabiano de Farias Palmeira Venâncio, em face de sentença proferida pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral, Coité, Paraíba, que julgou procedente pedido do Diretório Municipal do Partido Progressista, reconhecendo a nulidade do ato de filiação da referida eleitora ao Partido Social Cristão, na forma do artigo 16 da Lei 9.096/95, determinando ainda a anotação de suspensão dos seus direitos políticos em virtude de condenação imposta nos autos de ação civil pública, identificadas 0800 0271, dígito 10 de 2015. A recorrente, em suas razões recursais,
aduziu, em síntese, que a decisão proferida na ação civil pública não alcançou a fase de cumprimento de sentença, inexistindo determinação de juízo competente para que o juiz da 24ª Zona Eleitoral da Paraíba procedesse com a suspensão dos seus direitos políticos, sendo a referida zona eleitoral incompetente para promover tal ato, pois somente competiria a sexta Vara Federal da Subseção Judiciária de Campina Grande o cumprimento da aludida sanção. Alegou ainda que a penalidade de suspensão de direitos políticos decretada já foi cumprida pela postulante, de acordo com o artigo 12, parágrafo 10º da Lei 8.429/92, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a sentença com a manutenção da filiação da recorrente ao PSC, Partido Social Cristão. O PP, Partido Progressista, apresentou contra-razões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, em razão da decisão que suspendeu os direitos políticos da recorrente ter transitado em julgado no âmbito da Justiça Comum Federal, não sendo passível de desconstituição em sede de recurso eleitoral, e por não haver necessidade da inauguração da fase executória para a aplicação da suspensão dos direitos políticos. A PRE, em seu parecer, de identificado do voto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos, esse caso aqui é um caso bastante interessante, em que essa corte já se debruçou, de alguma forma, nas eleições do ano passado. Foi o que aconteceu aqui. O Partido Progressista ele apresentou uma notícia de fato e um pedido de cancelamento da filiação partidária da senhora Elda Fabiana. Olha, a senhora Elda Fabiana ela se filiou em 30 de março de 2022 ao Partido Social Cristão, PSC. Só que ela não poderia ter se filiado, porque ela tinha uma sentença de improbidade com trânsito em julgado com determinação de suspensão dos direitos políticos. E aí, o que acontece? Em 2015, teve uma ação de improbidade em relação a ela, foi julgada procedente, foi suspenso os direitos políticos por 3 anos, houve um recurso, o TRF manteve a ação de improbidade, foi para o STJ também manteve, foi para o Supremo a princípio negou seguimento ao recurso extraordinário, depois foi feitos embargos, já falando da nova lei da improbidade, a 14.230, o Supremo não acolheu os embargos, e aí, em 4 de março de 2022, houve o trânsito em julgado dessa decisão. E, depois do trânsito em julgado dessa decisão, ela vai e consegue uma filiação partidária. E aí, excelências, eu já chamo a atenção para o que tem no artigo 21 da Resolução 23.596, que diz que, em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária será nula durante todo o período de suspensão. Então, ela não poderia ter se filiado. E aí o juiz, vendo que não poderia ter se filiado, trazendo o artigo 21A da Resolução 23.596, ele anula o ato e manda anotar a suspensão partidária. Ela vem e recorre. Ela recorre e diz primeiro o seguinte, olha, primeiro ponto, o processo não baixou do Supremo para a 6ª Vara Federal, então não houve ainda a ordem para cumprir. Esse argumento dela, ele não existe, porque o artigo 18 da Resolução 23.659, que trata justamente do procedimento, ele diz que, tomando conhecimento do fato ensejador da suspensão dos direitos políticos, a zona eleitoral providenciará o imediato registro. Então, na hora que transita em julgado, já tem que ser feito esse registro, independe dos autos voltarem, então não procede esse argumento dela, e houve o trânsito em julgado em 4 de março. Depois ela diz que o juiz zonal não poderia determinar a suspensão, e aí ele não está determinando a suspensão já está determinada pela ação de improbidade com trânsito em julgado. Ele está apenas dando cumprimento à decisão com a questão do trânsito em julgado, que foi em 4 de março. E terceiro ponto que ela traz é o argumento que ela diz o seguinte, eu já cumpri isso aí, porque, considerando o tempo que faz da decisão colegiada do TRF
Até a decisão do Supremo já se passaram mais de 3 anos, portanto, tem que incidir o artigo 12, parágrafo 10 da Lei 14.230. E aí também não assiste razão a ela, seja porque há uma suspensão da Lei 14.230 em relação a esse dispositivo, seja porque, como bem observou o juiz Onal, eu achei bastante interessante esse raciocínio que ele fez, ela teria cumprido já se ela tivesse com seus direitos políticos suspensos nas eleições de 2018, 2020, se algum juiz tivesse declarado que ela era inelegível com base na condenação, aí ela já estava mesmo, de certo modo, cumprindo. Só que ninguém declarou inelegível, pelo contrário, a declararam elegível, ela concorreu em 2018, ela concorreu em 2020, ou seja, ela não começou a cumprir. Então, portanto, nenhum dos argumentos trazidos no recurso deve prosperar e, por isso, o Ministério Público ratifica o parecer escrito pelo desprovimento do recurso eleitoral. Relatora tem a palavra. Obrigado, presidente. Como dito já em tribuna e no relatório, a matéria objeto de recurso consiste na validade jurídica da sentença proferida pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral, que anulou filiação partidária de Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio junto ao Partido Social Cristão. Conforme exposto na decisão recorrida, restou provada notícia de fato de que a recorrente foi condenada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos da ação civil pública identificada no voto, à sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, em razão da prática de ato de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429/92, tendo tal decisão transitada em julgado em 4 de março de 2022. Por conseguinte, concluiu a sentença pela anulação da filiação partidária já registrada e a anotação da sanção de suspensão de direitos políticos no cadastro eleitoral com base no artigo 16 da Lei 9.096/95. Em relação à filiação, além da Lei dos Partidos Políticos, também vigora a resolução do TSE 23.596, alterada pela resolução 23.668/2001, que regulamenta a matéria e disciplina o encaminhamento de dados dos partidos políticos à Justiça Eleitoral. Faço a transcrição desse comando legal e me reservando a não efetuar a leitura, uma vez que já disponibilizada a Vossas Excelências. Considerando, portanto, que a recorrente filiou-se ao Partido Social Cristão em 30 de março de 2022, conforme atesta a certidão, também identificada no voto, identificado por seu ID, e a sanção de suspensão de seus direitos políticos transitou em julgado poucos dias antes, que foi em 4 de 3 de 2022, segundo certidão, também constante no ID 157, 848 56, a anulação da filiação mostra-se acertada, pois atendeu fielmente às disposições legais aplicáveis. Tal decisão mostra-se ainda consonante à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que traga a colação aqui no voto. Por sua vez, em relação ao argumento apresentado pela recorrente, quanto à inexistência de determinação específica da Justiça Comum Federal para registro da suspensão dos direitos políticos, o artigo 20 da Lei 8.429 estabelece o trânsito em julgado da sentença condenatória como requisito da perda de função pública e suspensão dos direitos políticos, atraindo a aplicação do artigo 18 da Resolução 23.659/21, que determina o imediato registro da situação de suspensão no cadastro eleitoral. Desse modo, além da anulação da filiação partidária, também se mostra regular o registro da suspensão dos direitos políticos efetuada na base de dados da Justiça Eleitoral. Por fim, em relação à alegação quanto ao cumprimento da sanção de suspensão de direitos políticos, computando-se retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória, de acordo com o artigo 12, parágrafo 10 da Lei 8.429/92, não reconhecido no âmbito da Justiça Comum Federal, duas são as razões pelas quais o recurso não merece prosperar. A primeira,
diz respeito à suspensão da eficácia do referido dispositivo, concedida em 27 de 12 de 2012, de acordo com a decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade da Lei 7.236. A segunda refere-se à impossibilidade da Justiça Eleitoral decidir sobre acertos ou desacertos de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configure causa de inelegibilidade, conforme disposto na súmula TSE, número 41, cabendo, portanto, à recorrente buscar a reparação de eventual equívoco em sede diversa deste tribunal. Ante o exposto, senhores pares, considerando a regularidade dos procedimentos adotados no primeiro grau, devidamente fundamentados na sentença ora recorrida, e ante a impossibilidade da Justiça Eleitoral alterar a decisão proferida pela Justiça Comum Federal deste Estado e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, voto em harmonia com o parecer ministerial pelo desprovimento do presente recurso. É como encaminho o voto, senhor presidente. A eminente relatora encaminha o seu voto, negando provimento ao recurso. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu agradeço a palavra, mas já a devolvo, porque não tenho acréscimos a fazer ao voto, concordando com o parecer ministerial e o voto da relatora pelo desprovimento do presente recurso. Todos de acordo? Sim. De acordo, senhor presidente. Anuncio o resultado, portanto. Recurso desprovido nos termos do voto da relatora, em harmonia com o parecer ministerial, decisão unânime. Ausente, justificadamente, a desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante, Maranhão. Julgamento presidido por mim, José Ferreira Ramos Júnior, decano da Corte, nos termos do regimento interno do TRE, artigo 85. Sustentação oral da doutora Cássia Soares Peixoto Suassuna, pelo Ministério Público Eleitoral. E agora sim eu devolvo a Vossa Excelência, senhora presidente. Já eu passo. Não, ainda não, mais não, nessa não, né? Não, acho que agora... Então, chama a julgamento, é o 4º processo desta pauta, que tem origem de João Pessoa, é a prestação de contas eleitorais 060-2040, dígito 11, 2022, de relatoria do juiz Fabiano de Alencar Cunha, requerente Amarildo Meira de Vasconcelos, advogado José Helenildo Queiroz. Com a palavra o relator. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente da Igreja Corte, renovando todos os cumprimentos, cuide-se de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos pelo candidato ao cargo de deputado estadual Amarildo Meira de Vasconcelos, referente à campanha eleitoral 2022. Recebidas as contas, foi publicado o edital, não havendo impugnação. A Comissão de Análise e Prestação de Contas emitiu o relatório preliminar, solicitando manifestação acerca da ausência de indicação das informações referente às contas bancárias de outros recursos na prestação de contas e na base de dados dos extratos eletrônicos, devidamente intimado para se manifestar a respeito da falha pelo órgão técnico, o requerente permaneceu inerte. No parecer técnico conclusivo, o órgão técnico pugnou pela desaprovação das contas, em virtude da ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral. Com vista dos autos, a PRS manifestou pela desaprovação das contas de campanha do requerente. É o relatório. É o relatório. Obrigada, senhor. Concedo a palavra à nossa procuradora regional eleitoral. Senhora presidente, renovando os cumprimentos, rapidamente, o caso é bem simples, ratificando o parecer escrito, que é um caso que não houve apresentação de prestação de contas parcial, houve a final, mas se verificou que não houve abertura de conta bancária. Então, como não está nas duas exceções da 23.607, que é ou não ter conta bancária, a agência bancária, ou está antes do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ, se tivesse sido indeferido a candidatura, não está nesse prazo. Houve indeferimento do registro de candidatura, mas só em prazo bem posterior. Então, o Ministério Público, sem maiores delongas, entende que a irregularidade é grave e, na mesma linha da unidade técnica, se manifesta pela desaprovação das contas. Retorno a palavra ao relator. Isso, senhora presidente, também bem rápido, porque já que é uma matéria bem simples, não houve a abertura de conta, descumprimento do disposto no artigo 8º, 53, inciso 2º, alinhado à resolução 23.607, 2019, eu, no voto, trago precedentes do TSE e também aqui dessa corte, da lavra do juiz Biano Arruda, e o meu encaminhamento do voto é exatamente em harmonia com o parecer ministerial, pela desaprovação das contas do candidato ao cargo de deputado estadual, Amarildo Meira de Vasconcelos, referente às eleições de 2022. É como eu voto. Todos de acordo pela desaprovação?
Contas desaprovadas nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial unânime. Ausente justificadamente a desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão. Sustentação oral da doutora Cássia Soares Peixoto pelo Ministério Público Eleitoral. E declaro encerrada a presente sessão.